Na aula de hoje nós vamos falar sobre medição de resistências, né, que são aí nossos ohmímetros, basicamente utilizando o nosso galvanômetro que a gente vem estudando até o momento. Tá? Antes de falar sobre o nosso circuito em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos multímetros analógicos, que é o que vocês estão acostumados a utilizar para fazer a medição aí de resistências. Claro que vocês devem estar utilizando um multímetro digital, mas eu vou mostrar um pouquinho aí como que surgiu a medição de resistência por meio dos multímetros analógicos, né? Então, os multímetros analógicos eles são essencialmente eletromecânicos, utilizando um ponteiro para representar o valor da grandeza medida em uma escala. Mas, professor, o galvanômetro mede corrente. Perfeito. Se você mede corrente e o resistor limita a corrente, se você acha a equação, né, que corresponde a essa corrente que está circulando ali no equipamento, você consegue gerar então um fundo de escala no seu galvanômetro correspondente à resistência lida e não em relação à corrente lida, tá? Bom, então o princípio de funcionamento desse instrumento ele é basicamente o mesmo dos descritos anteriormente, ou seja, possui um galvanômetro de bobina móvel, a qual exige para o seu funcionamento a passagem de corrente por uma bobina. Então, se a gente for analisar aqui o nosso diagrama de um multímetro analógico, eu peguei aqui uma imagem da internet, né, que a gente tem aqui o ponto com, está aqui o nosso ponto com, o ponto A de corrente está aqui, ó, de 10 amperes, e o ponto aqui, ó, V e resistência, é esse ponto aqui do nosso multímetro aqui, ó, V miliampere e resistência também. Então, dependendo aonde você fizer a ligação, então vamos supor que eu pego aqui a ligação entre o COM e o A, então eu vou ter aqui no meu circuito um galvanômetro, tá aqui o galvanômetro, representado aqui pelo meu display, né, mas a gente sabe que é uma resistência RM junto com o galvanômetro ideal, aí no meu circuito. E eu vou ter aqui, se a chave seletora estiver apontada para o meu A, eu vou ter então a medição de corrente, usando aí a nossa resistência shunt internamente dentro do nosso multímetro, que eu já mostrei na aula anterior, que é aquele fio mais grosso que tem dentro do multímetro quando você abre o multímetro. Bom pessoal, eu tive que abrir aqui o multímetro para mostrar para vocês aí um pouquinho de medição de resistência, para trocar a bateria, a pilha, que estava zerada. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês aqui o resistor shunt, que foi colocado para medir o valor de corrente aqui, ó, corrente de 10 amperes. Então a corrente aqui vai passar a maior parte pelo shunt e uma parte bem pequena vai passar pelo meu medidor, com base na resistência do shunt que ele já conhece. Ele vai mostrar para você ali a corrente na escala do multímetro analógico, tá bom? Então aí, isso aí corresponde ao nosso material da aula passada, tá? O resistor shunt para medir aí a corrente. Se você selecionar o modo desligado, ele põe ligação com, né? Então não tem energia interna, meu multímetro está desligado. Se eu escolho a posição V, eu tenho a opção de fazer então a ligação junto com o galvanômetro aqui, uma resistência multiplicadora em série, que a gente pode chamar de resistência 1 e resistência 2. Isso significa que eu vou ter o que? Tensões diferentes, né? Fundo de escala de tensões diferentes, olha lá. É claro que no desenho ali só tem duas, mas aqui nesse multímetro eu tenho algumas. E aí eu crio então esses fundos de escala para o mesmo galvanômetro. Eu faço medições de tensões de várias escalas. E aí, junto a isso, eu tenho também a medição de resistência. Então, se eu vou querer medir uma resistência, eu vou selecionar então aqui o modo de resistência. Só que para isso eu vou precisar de uma fonte, né? A gente sabe aí que os multímetros usam uma fonte geralmente de 9 volts. Para essa fonte produzir uma corrente em cima da minha resistência, que vai estar circulando pelo meu galvanômetro, e com base na corrente lida pelo galvanômetro, vai ser criado então um fundo de escala aqui para poder indicar a minha resistência, que vai desde 0 ohms até um valor aí, dependendo de quando que você selecionou
a escala, né, de resistência. X1, quer dizer, a medição direta, vezes 10, vezes 100, valores de 1K, né, até 1K, 10K, 100K ohms. Tá? Então, você vai usar mesmo o fundo de escala, simplesmente multiplicando por uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e assim por diante. Ok? Então, a gente vai dar detalhe agora de como fazer essa medição da resistência usando, então, o nosso galvanômetro aí convencional, que a gente já usou para medir tensão, medir corrente, e agora a gente vai usar para poder fazer a medição de resistência. O que são os ohmímetros, então? Dá-se o nome de ohmímetro ao instrumento capaz de medir o valor da resistência. O ohmímetro, então, também é construído a partir de um galvanômetro de bobina móvel e ele pode ser de dois tipos. Estou falando dos analógicos, tá? Ele pode ser de dois tipos, o ohmímetro série ou o ohmímetro paralelo. Então, eu vou ligar meu galvanômetro em série ao meu circuito ou em paralelo com o meu circuito e a gente vai fazer aí a especificação de cada uma. Vamos começar aqui pelo galvanômetro série, né? Que usa o ohmímetro usando um galvanômetro série. Então, o que eu vou ter aqui? Primeira coisa, eu quero medir nos terminais do meu ohmímetro uma resistência que vai ser colocada entre o ponto A e B, que foi chamada aqui de resistência X. E eu tenho uma bateria interna dentro do meu ohmímetro e essa bateria ela tem uma resistência interna. Quando eu falar que essa bateria ela é ideal, essa resistência então some, tá? Se a minha bateria for ideal, eu não tenho resistência interna na minha bateria. Eu vou ter uma resistência R, que vai ser responsável por limitar a corrente de fundo de escala do meu galvanômetro. Já vou explicar como que isso funciona. Então eu vou ter uma corrente IX circulando aqui pelo circuito. Eu tenho a minha resistência então do galvanômetro, que a gente já viu. Temos aí o galvanômetro ideal e a minha resistência que eu quero encontrar. E aí que eu vou ter que analisar são duas situações basicamente. O caso mais crítico seria o que? Se eu encostar a ponteira A na ponteira B, eu vou ter aqui um curto-circuito. E quando eu tenho um curto-circuito, eu tenho circulando por aqui uma corrente máxima que vai ser limitada pelo esse R. Então eu preciso dimensionar esse R para que quando haja curto-circuito nas ponteiras entre o ponto A e B, circule pelo galvanômetro a corrente IX, que corresponde ao IX máximo, que corresponde então aí à corrente máxima do fundo de escala do galvanômetro ligado em série, no meu ohmímetro série. Qual que é o caso mais tranquilo aqui? Seria circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, eu não tenho passagem de corrente, então o meu galvanômetro ele não vai movimentar. Bom, partindo dessa figura, e se eu fizer a análise ali da malha 1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a minha fonte de tensão, E, menos a queda de tensão em cima da minha resistência interna da fonte, menos a queda de tensão em cima do meu resistor, que vai limitar o fundo de escala do meu galvanômetro, menos a queda de tensão no galvanômetro, menos a queda de tensão no meu resistor que eu estou medindo externamente ao meu equipamento. Isso tudo tem que ser igual a zero. Quem que eu quero achar aqui nessa equação? Eu quero achar a minha resistência, né? Já que ele é um ohmímetro, vai medir resistência. Eu vou isolar então o Rx e eu vou ver que meu Rx vai ser em função da minha tensão da bateria menos a queda de tensão em cima das resistências sobre a corrente, ok? Então vocês verem aí que se a minha bateria também oscilar, né? Então a bateria de 9 volts geralmente, se essa tensão estiver fora do padrão, vai ter uma modificação aí na medição dessa resistência. Mas não vamos levar isso em consideração agora não. Uma vez que a corrente X é mostrada no galvanômetro, então quem é X? É a corrente que está passando pelo galvanômetro que vai fazer com que o ponteiro desloque. Então é possível obter um valor de Rx a partir da equação anterior. Então se eu tenho essa equação, eu consigo criar agora um fundo de escala para o meu galvanômetro. Aquela escala graduada que mostra certinho. Então eu tenho um valor de resistência que depende das características construtivas do meu galvanômetro, que são valores fixos de resistência. Eu tenho uma variação pequena aqui, pode acontecer na minha fonte, mas eu vou ter o que aqui? Uma corrente que vai depender da minha resistência.
Então, se eu tenho essa equação, eu consigo criar agora um fundo de escala para o meu galvanômetro, e ele, em vez de mostrar corrente na tela, ele vai mostrar o valor de resistência lida. Então, do circuito mostrado na figura, observamos que se o Rx for igual a zero, isso significa o quê? Se o meu Rx for igual a zero, eu tenho um curto-circuito aqui, ó, não tenho Rx. O Ix, então, vai ser igual ao máximo. Pior caso, então, né? Então, a corrente de fundo de escala do galvanômetro vai ser atingida, que vai ser limitada por quem? Pelo meu R, que foi adicionado aqui. Qual que é o caso mais tranquilo? Um Rx tendendo ao infinito, ou seja, um circuito aberto entre os pontos A e o ponto B. Então, eu não tenho corrente Ix circulando, então o ohmímetro está aberto, não está medindo nada, então o ponteiro nem sai do local. Observamos que se Rx for igual a zero, então temos a pior condição para o galvanômetro, pois nesse caso, as pontas de prova do ohmímetro estão em curto-circuito, contato direto, e portanto a bateria E deverá fornecer a corrente máxima ao circuito. Então a corrente X depende então também aí da minha bateria, né? Curto-circuito entre o ponto A e o ponto B. Nesta condição, a corrente fornecida pela bateria não poderá ser maior que a corrente máxima de fundo de escala. Quem vai limitar isso? A resistência R. Pois caso a corrente seja maior, há risco de queima do instrumento ou vai danificar ali o ponteiro do seu galvanômetro. Então, muito cuidado, novamente, quando você for manusear equipamentos analógicos com a questão de fundo de escala de medição. Bom, baseado nas condições 1 e 2 anteriormente apresentadas, que seria o quê? Um curto-circuito e um circuito aberto, a gente pode apresentar aqui, então, como ficaria a escala do nosso equipamento. Numa situação de resistência igual a zero, ou seja, um curto-circuito, eu vou ter aqui a indicação para a direita, né, do meu galvanômetro, aonde está passando por ele uma corrente máxima, e ele vai indicar na tela do meu equipamento um valor de 0 ohms. E aí, conforme você vai tirando, né, ou vai aumentando essa resistência, até chegar a um ponto onde ele vai falar que o circuito está aberto. Uma resistência muito alta, praticamente o ponteiro não sai do lugar e você tem ali uma resistência praticamente infinita, ok? Então, resistência muito baixa vai ficar para a direita e resistência muito alta ficaria para a esquerda. Bom, então como seria o projeto de um ohmímetro sério? Basicamente, o projeto se define em você descobrir qual que é a resistência que você tem que colocar, R, para que ele limite a corrente X no máximo valor permitido pelo galvanômetro, tá? Então, se eu quero encontrar o valor de R, eu sei que vai ser em função do quê? Da minha tensão da minha bateria, menos a queda de tensão em cima da minha resistência interna da bateria e a queda de tensão em cima do meu galvanômetro, em função da minha corrente máxima. Por quê? Eu sei que não vai ter resistência Rx porque é curto-circuito, é a pior condição. Então, eu consigo projetar o valor de R em função desses parâmetros, considerando a pior situação, que é Ix igual ao valor máximo. E como que seria o ohmímetro paralelo? Bom, basicamente, o que eu tenho agora? Eu tenho ainda a minha fonte com a minha resistência interna. Eu tenho minha resistência que vai limitar a corrente de fundo de escala ainda. Só que agora o meu galvanômetro, em vez de ele estar em série com a minha resistência a ser medida, ele está em paralelo aqui no meu circuito. Tá? Então, agora eu criei aqui duas malhas em vez de uma malha só. O que a gente pode observar aqui agora em relação ao ohmímetro? Vamos analisar entre os pontos A e B. Se eu provoco um curto-circuito aqui agora, o que acontece com a corrente que está passando aqui no meu circuito? Eu vou ter também uma corrente I e eu vou ter uma corrente Ix. Se eu provoco um curto-circuito aqui agora, a corrente vai ser toda desviada para o curto. Não tendo corrente Ix, então o meu galvanômetro agora, numa situação de curto-circuito, não vai ter corrente. Totalmente o oposto do caso anterior. No caso de um circuito aberto, toda a corrente que está aqui em função da minha bateria e da minha resistência vai fazer com que circule pelo meu galvanômetro a corrente máxima do galvanômetro. Não é? Porque se eu vou calcular o meu R para limitar a corrente máxima, quando é que eu tenho corrente máxima aqui no meu galvanômetro, no ramo do galvanômetro? Quando o circuito for aberto. Então, toda a corrente em função da bateria, ela vai ser desviada para o meu galvanômetro.
Então, se você for analisar, essa é uma condição ruim até para montar um multímetro, porque se você não estiver medindo nada, vai sempre ter corrente circulando pelo seu galvanômetro e vai estar descarregando a sua bateria. Então, já posso falar para vocês que o multímetro convencional, a gente usa o galvanômetro série. Quando eu não tenho corrente, quando eu não tenho resistência ligada ao meu multímetro, eu não tenho corrente circulando. Então, fica circuito aberto. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o circuito aberto é o que provoca a corrente máxima de fundo de escala. Então, o fundo de escala do nosso galvanômetro shunt vai ser o inverso do série, ok? Então, no circuito mostrado na figura, R é uma resistência cujo valor deve ser especificado de tal modo que o valor I máximo de X seja igual à corrente de fundo de escala do galvanômetro. Pior caso para o ohmímetro, a gente já viu isso. Então, vamos analisar as seguintes situações agora. Assim como no ohmímetro série, deve ser encontrada uma relação entre a resistência a ser medida, Rx, e a corrente mostrada no galvanômetro, Ix, isso é verdade. Para mim criar o fundo de escala, eu preciso saber qual que é a relação entre a resistência e a corrente lida pelo galvanômetro. Pode-se fazer isso através da análise de circuitos, considerando o equacionamento através da malha 1 e da malha 2 da figura. Então, agora eu tenho duas malhas. Se eu analisar essas duas malhas, eu consigo gerar uma relação aí entre Ix e Rx. Outra forma mais simples é utilizando o teorema de Thevenin, calculando o equivalente de Thevenin visto do ramo que queremos analisar, que neste caso é o ramo entre o ponto A e o ponto B do galvanômetro. Então, a gente acha uma tensão de Thevenin, acha uma resistência de Thevenin, e aí a gente consegue achar uma relação entre Rx e a corrente Ix que circula pelo galvanômetro. Bom, parte do circuito elétrico do ohmímetro shunt, mostrado na figura anterior, pode ser representado por um circuito equivalente de Thevenin. Então, eu tenho aqui o quê? Uma tensão de Thevenin, eu tenho uma resistência de Thevenin, e eu tenho aqui agora o meu galvanômetro, e eu tenho uma análise aqui da minha malha 1. A tensão de Thevenin é a tensão em circuito aberto no ramo do galvanômetro entre o ponto A e B. Então, para mim achar essa tensão de Thevenin, eu tenho que praticamente tirar meu galvanômetro daquele ponto. Portanto, é a tensão calculada no circuito do ohmímetro após a retirada do ramo relativo ao galvanômetro ramo A e B. Retirando então o ramo, relativo aqui ao nosso galvanômetro, fazendo aqui a análise agora da nossa malha neste ponto, o que a gente vai obter? Que a tensão da bateria menos a queda de tensão em cima da resistência interna da bateria, menos a queda em cima do meu R, que é meu limitador de corrente ali do fundo de escala, menos a tensão de Thevenin é igual a zero. Quem que eu quero achar? Eu quero achar a tensão de Thevenin, Então, eu vou isolar ela e vou ver que a tensão de Thevenin vai depender da tensão da bateria menos a queda de tensão nas minhas resistências do meu circuito. Fazendo uma análise pela malha externa aqui do meu circuito, por fora aqui agora, vou chamar aqui de malha 2. O que vai ter agora? A minha tensão da fonte, menos a minha queda de tensão em cima da minha resistência interna da fonte, menos a queda de tensão em cima do R, menos a queda de tensão em cima do Rx, que é o valor que eu estou medindo, ok? Isolando a minha corrente, que eu quero encontrar a corrente do meu circuito, eu vou ver que a minha corrente vai ser igual à minha bateria, dividido pelas minhas resistências. Substituindo então o meu valor de I agora dentro da minha equação do Thevenin, e desenvolvendo isso, eu vou ver que a minha tensão de Thevenin agora, ela vai ser igual à minha tensão da bateria, que multiplica a minha resistência Rx, que eu estou medindo, dividido por a resistência da bateria, mais a resistência interna, mais a resistência Rx. Achado então a minha tensão de Thevenin, vamos agora procurar quem? A nossa resistência de Thevenin, que é a resistência equivalente do ohmímetro calculado após a retirada do ramo AB relativo ao galvanômetro. Então, tiramos o galvanômetro do ponto AB. E considerando a rede passiva, ou seja, as baterias E em curto-circuito, conforme o circuito ilustrado na figura. Então, minha bateria aqui virou um curto, então não tenho mais a bateria, ficou só a resistência interna dela.
Eu tenho meu R aqui, galvanômetro foi removido e eu tenho aqui ainda meu Rx. O que eu vou achar como resistência equivalente? Essa resistência está em série com essa, que está em paralelo com essa, né? Então, refazendo o desenho, eu tenho R em série com o RI interno, né, da bateria. Isso aqui em série está em paralelo com o Rx. Fazendo aí, então, a análise matemática, eu vou ter aí, então, que o meu R de Thevenin vai ser Rx vezes a soma das duas resistências, dividido por a soma de todas as resistências. Considerando a malha 1 do circuito da figura, então agora eu voltei o meu galvanômetro para o local e vou ver o seguinte, que a minha tensão de Thevenin menos a queda de tensão em cima da resistência de Thevenin menos a queda de tensão em cima do meu galvanômetro, isso vai ser igual a zero. Substituindo agora a minha equação de Thevenin, né, que é a minha tensão de Thevenin, e a minha resistência de Thevenin, nessa nova equação, agora com o galvanômetro no local, eu vou fazer o seguinte, vai ficar como essa análise agora? Então, ó, pensa, eu vou pegar a minha tensão de Thevenin, vou substituir ela aqui nessa equação, e a minha resistência de Thevenin também nessa equação. Fazendo isso, nós vamos chegar ao seguinte resultado final, que meu Rx, que é a minha resistência que eu estou querendo medir, ela vai ser igual à minha corrente que está circulando pelo meu galvanômetro, tá? Ix não é a corrente da resistência. Ix, lá no desenho, vocês viram que é a corrente que está circulando no meu galvanômetro. Vezes a resistência do galvanômetro, né? Vezes a resistência interna da bateria, mais a resistência série, dividido por quem? Pela minha fonte, menos a soma das três resistências, né? Que é da bateria, a que limita a corrente de fundo de escala do galvanômetro, mais a resistência do galvanômetro, tudo isso multiplicado pela corrente que está passando pelo meu galvanômetro, tá? Então, aqui com essa equação, eu achei uma relação entre a corrente que está passando pelo meu galvanômetro e o valor de resistência lida. Então, com essa equação, eu consigo agora criar o fundo de escala do meu ohmímetro. Então, essa aqui é a equação do meu ohmímetro paralelo, que corresponde entre a corrente que está passando pelo meu ohmímetro, Ix, e o meu valor de resistência. Tendo essa relação direta, eu consigo criar, então, uma escala graduada lá no meu ohmímetro, que representa o valor de resistência lida. Deve-se observar que a corrente X é a corrente que passa pelo ramo do galvanômetro. Ok, isso foi falado, acabei de enfatizar isso aí para vocês. Do circuito, observamos que se Rx, que é a resistência que eu estou lendo aqui, for igual a zero, Ix vai ser igual a zero. Por quê? Porque toda a corrente é desviada para o curto e não desce corrente pelo ramo, porque eu tenho uma resistência interna aqui. Curto-circuito, então, no ramo do galvanômetro. Agora, se Rx tendeu ao infinito, isso quer dizer o quê? Circuito aberto nos terminais A e B, eu vou ter uma corrente Ix máxima passando pelo meu galvanômetro. Então, o pior caso é quando eu não tenho medição nenhuma nesse ohmímetro. Baseado, então, nas condições 1 e 2 para o ohmímetro shunt, a gente pode definir, então, quem? O fundo de escala, né? Agora, se vocês observarem aqui no meu fundo de escala, quando eu tenho um curto-circuito, que significa o quê? Resistência igual a zero, o meu ohmímetro não vai medir nada, resistência igual a zero, né? Então, meu ponteiro do meu galvanômetro não vai se deslocar. Por quê? Porque não tem corrente circulando. Conforme eu vou aumentando essa resistência, 1 ohms, 2 ohms, 10 ohms, o ponteiro começa a deslocar porque vai ter uma corrente mínima passando pelo meu ohmímetro, né? Pelo meu galvanômetro. Chega um ponto até que quando eu colocar uma resistência muito alta, ou praticamente um circuito aberto, eu vou ter praticamente toda a corrente circulando pelo meu galvanômetro, então o meu ponteiro ele vai deslocar em função da corrente que está passando por ele, até chegar ao meu I máximo. Consequentemente, lá na escala graduada do meu ohmímetro vai mostrar uma resistência muito alta, tá? Uma resistência aí tendendo ao infinito, então vai para a escala da direita. Totalmente ao oposto do caso
anterior aí mostrado para o ohmímetro série. Resolvi fazer essa pausa aqui para poder mostrar para vocês sobre o nosso ohmímetro analógico, né, para a gente ver se esse rapaz aqui da Minipa, ele é um ohmímetro série ou um ohmímetro paralelo, tá? Tem uma resistência aqui que a gente vai usar para medir daqui a pouquinho. Como é que eu posso provar isso? Simplesmente curto-circuitando as ponteiras, né? Se eu curto-circuitar as ponteiras, quando eu tenho um curto, circula a corrente, passa pelo galvanômetro e ele vai mostrar a sua leitura. Então esse cara está ligado em série. Se eu tiro o curto, ele não mede nada, ele volta lá para o final da escala. Se fosse um ohmímetro paralelo, quando eu faço o curto, não teria nada de corrente, né, passando, então o ponteiro não ia se deslocar, porque o curto puxa toda a corrente para ele. Já no série não, né, só vai ter corrente quando tiver passagem de corrente. Então esse cara provavelmente está ligado então em série. Quando eu tiro o curto-circuito, circuito aberto, ele deixa de fazer a medição, tá? A leitura. Como que eu sei disso? Porque a posição de off dele desligado é aqui também, senão ele ia para o outro lado, né? Então quando não está medindo nada, o meu ponteiro fica à esquerda. Voltando aqui para a escala de X1, eu não posso esquecer de fazer a calibração quando eu for medir resistência. Então eu tenho que fazer o curto-circuito e fazer aqui o meu ajuste de zero. Ajustou o zero, eu tiro o curto e agora eu vou fazer a leitura da minha resistência. Olha que o ponteiro vai deslocar por valor de 1K, porque como eu estou em vezes 1, ele vai para 1K quando eu ligar a outra garrinha. Olha lá, subiu para a escala de 1K. Tá? Se eu mudar para a escala de 1K aqui, ele vai ter que me mostrar uma leitura de 1, né? Mudando para a escala de 1K, então aí ele mostra o valor ali de 1, né? Que já é a medição direta, 1K vezes 1 é o valor da minha resistência que eu tenho aqui em mãos, né? Então é isso aí, é assim que funciona aí a medição com o multímetro analógico, ok? Fazendo então o projeto aí do nosso ohmímetro shunt, o que é o projeto? Como foi falado para o ohmímetro série, é dimensionar o valor de R, que vai limitar a corrente X no valor máximo do galvanômetro. Para esse caso é quando você tiver ali uma situação onde sua resistência Rx ela é aberta, né, uma resistência muito alta, ou ponto de prova colocado em aberto. E esse resistor R colocado no meu circuito não vai deixar circular pelo meu galvanômetro a máxima corrente permitida por ele. Fazendo aí a minha análise do meu circuito, matematicamente, você vai chegar à seguinte equação, que meu R, que é essa resistência aqui, que vai limitar a corrente, ela vai ser em função de quem? Da minha tensão da bateria, menos a queda de tensão na resistência interna, menos a queda de tensão no meu galvanômetro, vezes a corrente máxima que circula pelo meu galvanômetro. Então, fazendo a análise ali da minha malha 1, e definindo como X o valor de fundo de escala, meu I máximo, eu vou achar essa equação. Mas professor, olhando aqui agora essa equação, ela é idêntica à equação do ohmímetro série. Realmente, o seu galvanômetro ali no circuito, ele é basicamente o mesmo, e a corrente de fundo de escala que você precisa limitar vai ser a mesma. Então, o seu valor de R, independente se ele estiver em série ou paralelo, a corrente máxima vai ser a mesma no galvanômetro, então meu valor de resistência basicamente vai ser o mesmo valor. Então, com esse valor de R agora, você consegue então montar o seu ohmímetro de forma que você limite aí a corrente máxima do seu galvanômetro sem danificar o seu equipamento. Então, novamente falando aí que em relação às equações, né, para o série, para o shunt ou paralelo, ela corresponde à mesma equação. Então, dessa forma, pode-se concluir que o projeto de um ohmímetro série é equivalente ao projeto de um ohmímetro shunt, visto que os circuitos são iguais nas condições de fundo de escala do galvanômetro, que o pior caso para ambos ele é idêntico. Mas você fazendo uma análise aí agora, o que a gente tem? Um ohmímetro funcionando em shunt ou funcionando em série? Qual que seria mais interessante? O mais interessante seria aquele que consome menos bateria. Imagina você deixar um ohmímetro guardado, sem medir nada, e ele está sempre mostrando o fundo de escala, sempre circulando corrente ali
no fundo de escala, no caso do ohmímetro shunt, né? Agora, no ohmímetro série, isso não acontece, porque só vai circular a corrente quando eu tiver entre os terminais A e B fechado para medir uma resistência. Então, eu fecho o circuito pela resistência, que faz então circular essa corrente. Então, enquanto eu não estiver medindo nenhuma resistência, o meu circuito está aberto, não tem passagem de corrente, a minha bateria então não está fornecendo energia para alimentar o meu ohmímetro. Fazendo uma revisão aí bem rápida, né, sobre o conteúdo, para a gente encerrar aqui essa aula, no ohmímetro série, então eu tenho aqui meu galvanômetro ligado em série com o meu circuito, que vai ser medido a minha resistência Rx. Já no meu ohmímetro em paralelo, o shunt, o meu galvanômetro foi ligado em paralelo entre os pontos A e B, né? Na questão da escala, eu tenho resistência 0, né, que seria meu curto-circuito, resistência pequena do lado direito da minha escala. No meu ohmímetro paralelo, a minha resistência pequena fica do meu lado esquerdo, aqui da minha escala. Quanto maior a minha resistência no ohmímetro série, menor vai ser a corrente que vai circular pelo galvanômetro. E quanto maior a minha resistência no ohmímetro shunt, maior vai ser a minha corrente que vai circular pelo galvanômetro. Analisando as equações, então, eu tenho aqui que a minha equação do R para um é idêntica à equação do R para outro. Lembrando que o meu R é quem vai limitar a minha corrente no meu valor máximo, né, do galvanômetro, porque ele é muito pequeno e ele é sensível. E aí eu tenho aqui meus valores de Rx, aonde eu consigo criar essa escala aqui graduada do meu ohmímetro com base nessa equação. Se eu consigo medir a corrente pelo galvanômetro e essa corrente está ligada diretamente a um valor de resistência, pronto. Então, o ponteiro vai se deslocar em função da corrente. Eu coloco no fundo de escala, então, uma escala aqui graduada, correspondente aí à minha medição de resistência, com base aí no que foi mostrado para vocês até agora. Em relação ao ohmímetro, utilizando o nosso galvanômetro, basicamente foi isso o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda com a medição de resistência, capacitância e indutância, mas utilizando uma outra metodologia que vai ser através de pontes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí entendendo aí a importância dos nossos instrumentos analógicos. E aí agora vocês estão vendo a importância do nosso galvanômetro. Por quê? A gente já usou ele para medir correntes, utilizamos ele para medir tensões e agora a gente está utilizando ele para medir valores de resistência. Ok? Então é isso, a gente encerra a aula por aqui. Então na próxima aula a gente continua aí com medição de resistência, capacitância e indutância.